Seja bem-vindo ao terceiro treinamento em emagrecimento e saúde. Aqui eu quero te mostrar os segredos da medicina do estilo de vida. Eu quero te contar também os 10 erros e acertos que nós cometemos durante o atendimento nutricional com ênfase em emagrecimento. E te ensinar um pouco mais na prática clínica, o passo a passo sobre como fazer um atendimento multimodal eficiente. Vamos lá? Esse treinamento ele é composto por 4 aulas e a proposta é integrar, desde essa primeira aula, evidências, individualidade e prática clínica. Se você já fez tudo quanto é tipo de curso e nada parece adiantar, se você tem dúvidas e curiosidades sobre dietas da moda, sobre alimentação, se você não tem ou acredita que não tem as ferramentas suficientes ou não tem tempo para fazer orientação para o paciente, porque parece que todo mês uma dieta nova vai aparecer. É como se você nunca se sentisse preparado para promover a mudança de hábitos do seu paciente. É como se tivesse a sensação de repetir exatamente a mesma informação em todas as consultas. Você precisa melhorar a alimentação. Você precisa fazer exercício físico, você precisa comer mais legumes e verduras. Você pode ter certeza que seu paciente não vai mudar nunca com essas orientações. Então preste atenção nessa primeira aula que eu quero te mostrar as bases da medicina do estilo de vida e por que ela é o grande segredo para ter uma abordagem mais completa e que garante a real modificação de hábitos, com ênfase sempre na etiologia do problema e não com ênfase nos sinais e sintomas. Então nessa aula eu quero te apresentar o que é a medicina do estilo de vida. Eu quero te contar também os 5 segredos sobre como você pode aplicar ela na sua consulta. Se você não me conhece, deixa eu aproveitar e me apresentar. Eu me chamo Anne Bello e assim que eu me formei, eu comecei a fazer atendimento nutricional e em paralelo eu fui fazer mestrado. Em seguida eu fiz doutorado, comecei a dar aula e já se vão 15 anos. E eu sempre acreditei no elo das pesquisas clínicas e da prática do dia a dia. E eu passei toda a minha formação acadêmica, tanto mestrado quanto doutorado, escutando. Ou você é pesquisador ou você faz atendimento nutricional. E eu considero essa dobradinha fundamental. Eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer mestrado necessariamente, mas necessariamente você precisa estar atualizado nas principais evidências para que você possa fazer uma boa prática de saúde, boa prática médica, boa prática da nutrição. Você precisa conhecer as evidências e você precisa, mais importante, reconhecer o que é moda e o que não é. A cada ano proliferam gurus, cursos que prometem sucesso, especializações que nem reconhecidas são. Várias soluções mágicas brotam que mais provocam uma verdadeira obesidade mental e um excesso de informação do que de fato trazem soluções práticas. Mas antes da gente começar, deixa eu te contar que isso aqui não é um treinamento para você lotar a sua agenda em uma semana ou para você ter uma carreira de sucesso em 3 dias, tudo bem? Aqui é um treinamento onde eu quero que você aprenda a integrar evidências, individualidade e prática clínica através dos pilares da medicina do estilo de vida. A filosofia da nutrição ela é baseada em evidência e é condizente com uma boa prática clínica requer essa integração da ciência e da arte do atendimento. E ela é definida como elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica. A sabedoria ela está em saber utilizar as evidências como norte da decisão individualizada, que leva em conta valores e preferências dos nossos pacientes. Mas deixa eu te falar um pouco mais da medicina do estilo de vida. Ela faz referência a uma prática clínica multiprofissional, que visa a promoção e manutenção de hábitos de vida saudáveis e, consequentemente, promove redução das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente o excesso de peso, as doenças cardiovasculares, diabetes e diferentes tipos de câncer. O Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida define a MEV como uso terapêutico de intervenção de estilo de vida baseado em evidência, não é baseado em achismos, mas sim baseado em evidência, para tratar
prevenir e até mesmo reverter doenças relacionadas ao estilo de vida em um cenário clínico. Ela capacita o indivíduo, ela capacita o profissional de saúde com conhecimento e habilidades de vida para fazer mudanças de comportamento eficaz. E isso ajuda a reverter e controlar essas doenças. Você, como profissional de saúde, deve ter muita clareza que os dados hoje são alarmantes e convincentes. 80% das doenças cardíacas, do acidente vascular encefálico, dos AVEs, do diabetes tipo 2, eles podem ser revertidos e controlados com a alimentação. Mais de 1/3 dos casos de cânceres, por exemplo, também poderiam ser prevenidos com cessação de tabagismo, melhorar a prática de atividade física, uma alimentação adequada e o uso adequado de bebida alcoólica, controlado, moderado. De fato, cerca de 80% das mortes precoces são atribuídas à alimentação inadequada, ao sedentarismo e ao tabagismo. O tema central da MEV, da medicina do estilo de vida, é utilizar técnicas motivacionais para abordar sistematicamente os 6 pilares fundamentais da saúde. Isso vai muito além de uma simples prescrição, mas o desenvolvimento de uma verdadeira relação de parceria entre o profissional de saúde e o paciente, com o objetivo de transformar positivamente o estilo de vida e a saúde. Agora que o estilo de vida como medicina está bem definido e conceituado, vamos aos 5 segredos que eu prometi nessa aula. Primeiro ponto, a MEV ela é pautada em 6 pilares: alimentação, exercício, manejo de estresse, sono, tabagismo e relacionamentos. E é super importante considerar como que todos esses fatores se interrelacionam. Por exemplo, um paciente com sono restrito, dorme menos de 6 horas por dia, está muito associado ao mau controle glicêmico e ganho de peso. E é fundamental que se identifique todos esses fatores para compreender como que eles se relacionam, como que a gente pode correlacionar eles para poder intervir. O primeiro passo é entender que não basta que o paciente comece a utilizar um hipoglicemiante. Ele vai precisar melhorar a qualidade desse sono e também a alimentação. O problema é que esses fatores, primeiro, eles não são adequadamente avaliados, esses 6 pilares, e a conduta é sempre a mesma. Você precisa melhorar a alimentação, você precisa fazer exercício físico, mas será que isso basta? Em relação à alimentação, a recomendação é clara. Segundo a MEV, a alimentação ela tem que ser baseada em alimentos integrais e vegetais. Não necessariamente eu estou falando aqui de uma alimentação vegetariana, mas sim com predomínio de vegetais, frutas, legumes, verduras, castanhas, sementes, cereais integrais e as leguminosas, que são os feijões. Esse é o padrão alimentar recomendado na maior parte dos guias alimentares do mundo e a recomendação número 1 para prevenção e reversão e remissão do diabetes. É o padrão alimentar recomendado para câncer, para doenças cardiovasculares, recomendado também para disbiose e é o melhor plano nutricional para modulação de microbiota. Bem, tendo em vista o primeiro segredo, vamos para o segundo segredo, que é realizar um diagnóstico completo, envolvendo a qualidade e a quantidade em relação à alimentação, mas também em relação ao exercício físico, uma boa avaliação em relação ao comportamento, à saúde mental, ao estresse e também avaliação em relação aos relacionamentos. Eu te convido a baixar esse guia de consulta em medicina do estilo de vida. Ali tem o passo a passo de como eu faço essa avaliação completa para então fazer o diagnóstico nutricional e em seguida a conduta. O diagnóstico é a base para o plano terapêutico. A gente não pode tratar sinal e sintoma. Nossa formação, a gente aprende a questionar e identificar os sinais e sintomas. Nossa formação como profissional de saúde. Mas a gente aprende também a intervir e melhorar esses sintomas. Mas quando a gente começa a estudar o conceito de saúde, a proposta não é chegar a um ponto neutro do paciente sem queixa, mas sim atingir um estado de bem-estar físico, mental e social. E para isso a gente precisa fazer uma boa avaliação e um bom diagnóstico.
Resumindo, através do estudo dos sinais e sintomas, a gente precisa identificar o problema e a sua etiologia ou os fatores etiológicos. Invariavelmente, quando a gente fala de doença crônica, os fatores etiológicos são compostos exatamente pelos 6 pilares da medicina do estilo de vida, porque essas são doenças geradas pelo estilo de vida, são doenças geradas por um estilo de vida inadequado e ela precisa ser tratada com a mudança do estilo de vida. Um outro exemplo simples, um paciente com excesso de peso e disbiose. A gente não pode pensar em tratar ele com um termogênico, com uma dieta low carb, com probiótico. A gente precisa compreender e entender qual é o padrão de alimentação dele, qual é a quantidade de alimentos, faz exercício, tempo sedentário, tempo de sono, quando começou a ganhar peso, questão mais de cunho social, como que ele se comporta no social, até para poder identificar quais são os fatores associados a esse excesso de peso e trabalhar em cima deles, para poder traçar aí sim um plano terapêutico, porque senão será, e claramente não será tudo isso trabalhado em uma única consulta. Além de que o paciente ele pode estar ambivalente, resistente em mudar alguns hábitos e você como profissional de saúde precisa reconhecer e entender por onde você vai começar o tratamento. E claro, sempre antes de traçar qualquer conduta ou plano de ação, você precisa avaliar e perguntar se essa conduta trará mais benefícios ou malefícios para o seu paciente. E mais, será que o paciente vai aderir a essa proposta? Porque de nada adianta você trabalhar em cima das evidências científicas, mas não trabalhar em cima das preferências. O tempo todo o profissional de saúde toma decisão e essas decisões são cruciais à evolução do seu paciente. Essas decisões deveriam ser sempre, ou ter sempre como base a ciência médica e frequentemente não é o que ocorre. E claro, para colocar em prática no dia a dia, o melhor caminho é ser capaz de explicar ao seu paciente o balanço entre os benefícios de algumas escolhas e os danos também de outras escolhas, para ajudar ele a tomar a decisão. Isso é o que a gente chama de processo de tomada de decisão compartilhada. Isso a gente não vê na graduação. Isso a gente não aprende nos cursos de pós-graduação. O grande diferencial é que o paciente passa a ser visto como protagonista central do processo de mudança. E o profissional de saúde é um mediador ou um facilitador dessa mudança. E tá aí onde a gente diferencia o profissional tradicional e o profissional pautado nos pilares da medicina do estilo de vida. Esse plano de ação é sempre desenhado para que o seu paciente consiga atingir as mudanças necessárias e para isso você precisa de uma abordagem organizada e estruturada para fazer o aconselhamento em MEV, que é em medicina do estilo de vida, que avalia a prontidão de mudança do paciente e identifica também as barreiras para que o paciente consiga mudar e encoraja o paciente a se comprometer com as metas mensuráveis que ajudam a identificar o próprio progresso por meio de algumas ferramentas, principalmente de automonitoramento, com metas mais específicas, fica mais fácil da gente acompanhar esse paciente. Tá aí, esse é o segredo 3. Transformar a sua conduta de uma única consulta em um plano de ação, pensando prospectivamente, pensando em etapas, pensando em metas específicas. Sempre esse plano ele deve ser entregue por escrito e o paciente precisa ser responsável e concordar com o plano. Eu não sei se você já ouviu falar das Blue Zones, né, que são aquelas terras geograficamente distantes e que vivem os centenários mais longevos do mundo. As bases dessa população têm a ver com uma única coisa, que é o estilo de vida. Nessas regiões, os indivíduos que vivem muito bem, os seus 90 anos ou mais de 100 anos, eles têm algumas coisas em comum. A alimentação à base de vegetais, são ativos diariamente, eles têm estratégias de como reduzir o estresse, são socialmente conectados e têm suporte social. Mais uma vez a gente cai nos pilares da medicina do estilo de vida, não tem como negar. A gente precisa utilizar isso na consulta. Então vamos lá, faz um bom diagnóstico, traça um plano de ação e lembre sempre das Blue Zones para que você não esqueça nenhuma dessas etapas, tudo bem? Então vamos ao segredo 4. São 5, vamos ao 4. Avaliar o comportamento.
Nunca esqueça que a gente precisa fazer na consulta é mudar o comportamento ou promover a mudança de hábitos. E como a gente vai fazer isso? Muitas estratégias. Aumentar o conhecimento do paciente, promover atitudes, ajudar na reação ao estresse e promover motivação. Além, claro, de dar um suporte social, um suporte familiar, entender relacionamentos, status socioeconômico, a questão da cultura também, porque a alimentação está muito relacionada. Assim, todos esses fatores devem ser levados em consideração durante a elaboração de estratégias que foquem na mudança do comportamento e não no IMC. Outros elementos também são essenciais para a compreensão do processo através do qual as pessoas decidem iniciar um novo comportamento de saúde ou mantê-los ao longo de um tempo. O conhecimento desses processos e mecanismos ligados ao comportamento humano que permite a identificação de formas de promover a motivação na prática do paciente. Essas teorias e modelos de mudança de comportamento são importantes ferramentas que ajudam não só a explicar o comportamento, como também oferecem estratégias para a mudança de comportamento, por meio de conceitos como conhecimento, consciência, autoconsciência, interação, autoeficácia. Existem muitas. A base teórica da mudança de comportamento é muito extensa. Mas vamos lá, vamos recapitular antes de falar o quinto tópico. Olha quanta coisa a gente já falou. Primeiro, o que é a nutrição baseada em evidência. Em seguida, eu defini os pilares e o que é a medicina do estilo de vida. Falamos sobre o diagnóstico pautado nos 7 domínios. Em seguida, conversei um pouco sobre a importância de se fazer um plano de ação com foco na mudança de comportamento. Entender que os programas de MEV, os programas de mudança do estilo de vida, que se apresentam nas suas diferentes formas, normalmente envolvendo consultas em grupo, individuais, presenciais, online, com disponibilização de uma série de materiais educativos como folder, manual. Eles também promovem um acompanhamento através de telefone ou uso de tecnologia, SMS, WhatsApp, e-mail. E tá aí. Esse é o quinto segredo. O uso da tecnologia como ferramenta de adesão. O envio de mensagens de texto por apps, estar presente nas mídias sociais, estar presente na vida do seu paciente. Tem um estudo super bacana que se chama Text Me, que é o tabaco, exercise and diet, mensagens de tabagismo, exercício e alimentação. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, com 700 pacientes, uma média de idade de 58 anos, com diagnóstico de doença cardiovascular. Os pacientes da intervenção, que eram 350, receberam 4 mensagens de texto por semana durante 6 meses, além dos cuidados habituais de saúde. As temáticas das mensagens eram a respeito de aconselhamento, motivação, lembretes e apoio mesmo para mudar o comportamento relacionado ao estilo de vida. Já o outro grupo, eles receberam apenas os cuidados habituais. O que diferenciava os dois eram as mensagens. Ao final dessa etapa do estudo, foram avaliados e verificados que o grupo intervenção reduziu o colesterol, melhorou a pressão arterial sistólica, reduziu o IMC, reduziu o tabagismo e aumentou a atividade física, apenas com o uso da tecnologia. A intervenção aumentou ainda a adesão às recomendações das diretrizes dietéticas de doença cardiovascular, além de aumentar o consumo autorrelatado de legumes, verduras, frutas, peixes e reduzir o consumo dos alimentos ultraprocessados. Essa publicação foi feita em 2018. Então, lembra sempre do paciente já fazer o agendamento das próximas consultas e durante esse período você enviar essas mensagens para lembrar do retorno e entregar alguma informação adicional. Sensacional, né? Como eu te apresentei até aqui, a medicina do estilo de vida é baseada em evidência e se traduz pela prática da nutrição em um contexto em que a experiência clínica é integrada com a capacidade de analisar criticamente e aplicar de forma racional a informação científica de forma a melhorar a qualidade da assistência em nutrição. Eu estou me aproximando do final dessa nossa primeira aula do nosso treinamento em emagrecimento e saúde. E eu acredito que com essa aula você já tenha avançado um pouco nos conceitos da medicina do estilo de vida, que era exatamente a nossa proposta com essa primeira aula. Ser bom profissional implica em utilizar tanto a experiência pessoal
quanto as melhores evidências científicas disponíveis. E lembra que sozinho nem as evidências nem a prática clínica é suficiente para trazer benefícios para o paciente. No formato tradicional da graduação, da faculdade, a decisão clínica ela é muito feita com base na intuição, na experiência clínica e em fisiopatologia. Na MEV, na medicina do estilo de vida, como vocês podem perceber, esses elementos eles são insuficientes. É necessário incluir as informações extraídas das pesquisas clínicas, as evidências mais recentes para ajudar na tomada da decisão. Então, a medicina do estilo de vida ela não se baseia apenas em dedução de observações ocasionais e nem em opinião de gurus, mestres, autoridades por aí, mas se propõe que toda intervenção seja orientada pelas evidências obtidas a partir de experimentos científicos que foram como esses que eu apontei para vocês nessa primeira aula. E o que eu quero nessas próximas aulas é exatamente fazer esse pré-filtro dentro dos conceitos de medicina do estilo de vida e trazer algumas estratégias com ênfase e aplicabilidade no emagrecimento. Lembre-se sempre que hábitos são interconectados e que a gente deve trabalhar um hábito de cada vez com o nosso paciente, dando preferência, claro, àquele que o paciente está mais no estágio pró-mudança e que ele prefere começar. Erros e acertos no atendimento acontecem sempre e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa segunda aula. Lembrando sempre que o paciente ele precisa ser centro do atendimento, o paciente precisa concordar e nada acontece se o paciente não aderir. Conhecer é a maior evidência e pode ser importante, mas não o suficiente se não houver adesão. Eu acredito muito na medicina do estilo de vida e eu estou te contando tudo isso e eu quero saber agora, você acredita na medicina do estilo de vida? Me conta aqui embaixo. Eu quero saber muito o que você achou dessa primeira aula. Me conta agora o que você pensa sobre a medicina do estilo de vida, sobre a mudança do estilo de vida. E eu queria saber de você quais desses 5 segredos você vai escolher para começar a colocar em prática nos seus atendimentos desses pilares da medicina do estilo de vida. Não esquece. Os pilares da medicina, fazer um atendimento clínico centrado no paciente, traçar o diagnóstico, fazer o plano de ação, avaliar o comportamento e utilizar a tecnologia para garantir a adesão. Bem, eu te espero na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, para falar um pouco mais sobre os 10 erros e acertos em emagrecimento. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 4 vídeos que eu quero que você fique imerso no mundo da nutrição baseada em evidência. E eu te faço mais um pedido. Convida os amigos para participar do nosso treinamento.